Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conhecer o caso Damião Ximenes Lopes. Esse vídeo é a segunda dica do projeto 50 Dicas Gratuitas de Direitos Humanos para quem vai fazer a prova do ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, mas é um tema que interessa para qualquer concurso em que se cobre direitos humanos. Então, vai ajudar aí todos os meus alunos, quem vai fazer prova oral da Polícia Civil de São Paulo. Temos que conhecer a jurisprudência da Corte. E eu trouxe aqui em um formato que eu acho que vocês vão gostar, que vai ajudá-los a compreender cada um desses casos que tem aparecido com uma frequência cada vez maior em provas. Então, nós vamos começar do começo pelo caso Damião Ximenes Lopes, que foi a primeira condenação sofrida pelo Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2006. Lembrando que o Brasil ratificou e internalizou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992, mas nós só reconhecemos a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana em 1998. O decreto foi publicado em 2002, mas vale esse documento depositado na Corte em 98, tá? Para fins de prova, vocês vão considerar que reconhecemos a jurisprudência obrigatória da Corte a partir de 1998. Isso já foi questão de prova. O caso Damião Ximenes Lopes trouxe aqui a foto, inclusive, para vocês guardarem o nome e um rosto para compreenderem a história. Assim fica muito mais interessante e mais fácil, inclusive, de estudarmos e memorizarmos. Então, esse era o Damião Ximenes Lopes, que na época da sua morte tinha 30 anos, morava com a sua mãe no interior do Ceará, em Sobral, e ele tinha uma deficiência mental. O Damião, em 1999, foi internado na Casa de Repouso Guararapes, em perfeitas condições físicas. Né? Então, ele tinha transtorno mental, mas no momento em que ele é internado nessa casa de repouso, ele estava em perfeitas condições físicas. É uma clínica privada, mas conveniada do SUS, que atendia, né, recebia também os pacientes pelo SUS. Vocês vão entender por que essa informação é relevante. Depois de 2 dias em que o Damião foi internado, ele teve uma crise nervosa, ele se tornou muito agressivo, ele teve uma crise de agressividade e ele foi contido por enfermeiros, por funcionários da clínica, com a ajuda, inclusive, de outros pacientes. E, além disso, ele foi espancado, ele foi torturado. A mãe vai visitá-lo no dia seguinte, ele pede socorro, ele pede para que a mãe chame a polícia, ele conta que ele foi apanhado, que ele foi maltratado, né, que ele tinha apanhado, e tanto que na perícia eles detectam um grave ferimento na cabeça, e a mãe o encontra sangrando, fedendo fezes, cheio de hematomas, com dificuldade para respirar, com as mãos amarradas, em um estado terrível, agonizante. O diretor da clínica não toma nenhuma atitude, dá um remédio para ele para acalmá-lo, e ele falece no mesmo dia, sem qualquer tipo de assistência médica no momento da sua morte. Diante da total falta de efetividade por parte do Estado brasileiro nas investigações do caso, porque nós não tivemos uma investigação devida e os familiares, né, especialmente a mãe e a irmã, elas tentam de tudo e ingressam com a ação judicial, mas sem sucesso. Então, diante da omissão do Estado brasileiro na investigação e punição dos responsáveis, a Irene Ximenes Lopes, irmã do Damião, junto com uma ONG que sempre atua nesses casos que envolvem o Brasil, leva até a comissão, é o Centro de Justiça Global. Elas apresentam o caso à comissão em 2001. Nós já sabemos que a comissão exerce uma função que é administrativa, há aqui uma tentativa de judicialização do caso, mas essas tentativas foram infrutíferas. A comissão propôs várias recomendações ao Brasil, essas recomendações não foram cumpridas, motivo pelo qual a comissão encaminha o caso à Corte Interamericana em 2004. E nós temos a publicação da sentença em 2006, sendo o Brasil condenado por violar quais direitos da Convenção Americana? Direito à vida e à integridade pessoal de Damião. Também direito à integridade pessoal dos familiares por todo o sofrimento causado por doença desenvolvida. E também direito a garantias judiciais e o acesso à justiça, à proteção judicial, que estão lá no artigo 8º e 25 da Convenção. Esses artigos são sempre mencionados, porque se o caso chegou até a corte é porque
a justiça interna falhou, foi omissa. Então, os familiares do Damião, né, teriam tido esses direitos violados, esses direitos na convenção. Então, isso aqui é importante, porque muitas vezes nas questões de prova eles mencionam esses artigos que estão violados. Então, estão aí para vocês conferirem na hora da questão. É o perfil de prova que a FGV, por exemplo, gosta muito, não é? Trazer o caso concreto e mencionar para vocês alegarem se é verdadeiro ou falso aquilo que eles estão trazendo na questão. E aí o Brasil é condenado por violação desses direitos, como eu mencionei, e a tomar algumas medidas, especialmente investigar o caso e punir os responsáveis em prazo razoável. Em outro momento, nós vamos ver aqui, a Corte tem parâmetros, inclusive, para determinarmos o que seria um prazo razoável, indenizar por danos materiais e imateriais os familiares do Damião Ximenes Lopes, e a Corte estabelece um prazo de 1 ano para que esses valores sejam pagos pelo Brasil, não é através de precatórios. Também deveria o Brasil se preocupar em capacitar melhor os profissionais da saúde, especialmente aqueles que lidam com pacientes que tenham algum transtorno mental. Isso como uma garantia de não repetição dessa situação aqui. Obrigação do Estado de estabelecer, de criar uma política antimanicomial, e tivemos, no ano passado, uma resolução do CNJ nesse sentido, determinando o fechamento dos manicômios judiciais, e a publicação da sentença no Diário Oficial, dentro do prazo de 6 meses, ou em outro jornal de alcance, de grande alcance. Isso é sempre uma medida que consta nas condenações da Corte. Depois da condenação, entramos em uma fase que nós chamamos de supervisão do cumprimento de sentença. Então, desde 2006, a Corte vem supervisionando para verificar se o Brasil cumpriu todos os mandamentos, né? Que estão ali, todos os pontos daquela sentença. E isso, gente, só aconteceu no final de 2023. Então, durante 17 anos, o Brasil buscou cumprir esses tópicos da sentença e, finalmente, em 25 de setembro de 2023, a Corte arquivou o caso, entendendo que o Brasil cumpriu todos os pontos. Antes disso, o caso fica em aberto na Corte, tá? E a Corte fica de tempos em tempos verificando em que fase estamos. O Brasil tem que prestar esclarecimentos em relação a isso. Não só o Brasil, qualquer país condenado. O que nos chama a atenção no caso do Damião, que eu quero que vocês guardem para as provas? Foi a primeira condenação do Brasil e, além disso, foi o primeiro caso julgado pela Corte Interamericana envolvendo violação de direitos humanos de pessoa com deficiência mental. A Corte chama atenção para isso na sentença. Há aqui um entendimento importante da Corte que nós já conhecíamos, mas reforça-se a ideia de que, mesmo quando a responsabilidade do ato, quem pratica o ato é um particular, já que era uma clínica privada, várias questões de prova já exploraram isso, o Estado brasileiro responde, especialmente nesse caso em que estamos falando de um serviço de saúde que, por mais que particulares possam prestar, a supervisão fica a cargo do Estado. Isso acontece no Brasil com saúde, com educação, como nós sabemos, certo? Então, para fins de prova, não importa se era uma clínica particular. O Brasil tem que garantir um tratamento digno e adequado dos pacientes que tenham alguma deficiência, algum transtorno mental, para que o seu direito à integridade pessoal não seja violado. Então, essa ideia de conter, essa contenção física, qualquer tipo de tratamento que, esses medicamentos que sejam para parar a agressividade, devem ser medidas muito extremas, não são adequadas e sempre por um período, só pelo período necessário. Então, a Corte entendeu que houve um uso desproporcional da força, que não houve qualquer assistência médica no momento da morte, que outros pacientes jamais poderiam ter participado disso, né? Então, surge uma necessidade de adequação desse tratamento e, em 2023, inicia-se um curso de formação de saúde mental, um curso permanente por parte do governo federal para dar cumprimento a essa sentença. E aí, 17 anos depois, a Corte finalmente entende que o Brasil cumpriu todos os pontos da sentença e arquiva o caso do Damião Ximenes Lopes. Tranquilo? Gostaram desse formato? Querem todos os casos aqui dessa forma para vocês estudarem? Ajuda? Me digam aí, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, é para seguirmos com esse projeto, conto com o apoio de vocês. Vou deixar para vocês esses slides lá no canal do Telegram, Professora Vivian Cristina, e no canal da Magistratura. As nossas 50 dicas gratuitas serão postadas lá.
Vou deixar o link aqui também abaixo do vídeo e penso que assim seja uma forma interessante de estudarmos a jurisprudência da Corte, que com certeza será explorada, né? Não só pela FGV, mas pelas bancas em geral, vem sendo e será cada vez mais explorada, e nós precisamos conhecer. Então, são sempre casos interessantes, tristes, não é? Porque envolvem violações de direitos humanos, e quando nós enxergamos aqui quem são essas pessoas que sofreram essa violação, fica mais fácil de você ligar o nome ao caso, tá? Grande beijo para vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima.